Olá, bem-vindo ao Código Sagrado. De onde você está nos assistindo? Comente aqui para sabermos até onde a palavra de Deus está chegando. Agora, prepare-se, porque a mensagem de hoje vai transformar sua vida. Vamos para o vídeo. O exílio babilônico. Um tempo de dor, saudade e incerteza para o povo de Israel. Os muros de Jerusalém estavam em ruínas. O templo de Salomão, outrora esplendoroso, havia sido saqueado e destruído. O povo, agora prisioneiro em terra estrangeira, se perguntava se Deus ainda os ouvia. Muitos haviam perdido a esperança. Mas foi exatamente nesse cenário, em meio ao desespero, que Deus escolheu levantar um profeta para trazer sua palavra. Seu nome? Ezequiel. Ele não era um homem qualquer. Como filho de um sacerdote, havia crescido aprendendo sobre a lei e os rituais sagrados do templo. Ele sabia das promessas feitas a Abraão, da libertação do Egito e das palavras dos profetas que vieram antes dele. Mas tudo isso parecia distante agora. O templo estava em cinzas. O povo estava espalhado. O silêncio de Deus parecia absoluto. Até que, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, algo aconteceu. Algo que mudaria sua vida para sempre. Ezequiel estava às margens do rio Quebar, um dos muitos canais da Babilônia. Talvez estivesse contemplando sua nova realidade, refletindo sobre o futuro incerto. E então, o céu se abriu. Ele viu algo impossível de descrever em palavras. Uma visão vinda do próprio Deus. No horizonte, uma tempestade se formava. Um vento impetuoso vinha do norte, trazendo uma grande nuvem cercada por um fogo brilhante. Raios cortavam o céu, e algo dentro daquela tempestade resplandecia como metal reluzente. Era uma manifestação da glória de Deus, algo que poucos homens na história haviam testemunhado. E então, ele viu as criaturas viventes. 4 seres impressionantes surgiram diante dele. Cada um tinha 4 rostos, um de homem, um de leão, um de boi e um de águia, e 4 asas. Seus corpos brilhavam como brasas ardentes, e seus movimentos eram rápidos como relâmpagos. Junto deles estavam enormes rodas, que se moviam sem necessidade de virar. Elas eram cobertas de olhos, como se enxergassem em todas as direções. Acima dessas criaturas, Ezequiel viu um trono, feito de safira. Sobre ele, uma figura radiante, cuja aparência era como a de fogo e luz intensa. Era a glória do Senhor. Ao presenciar aquilo, Ezequiel caiu com o rosto em terra. Quem poderia permanecer de pé diante da santidade de Deus? Mas então, ouviu uma voz: Filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Era o próprio Deus, chamando-o para uma missão. Ezequiel sentiu um espírito entrar nele e o levantar. Era o chamado que mudaria sua vida. Eu te envio aos filhos de Israel, a uma nação rebelde que se revoltou contra mim. Eles são obstinados e teimosos, mas tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Ezequiel ouvia atentamente. Deus estava dizendo que o enviava a um povo de coração endurecido. Ele teria que proclamar mensagens difíceis, que muitos rejeitariam. Mas seu dever não era agradar os homens, e sim ser fiel à palavra de Deus. Deus lhe deu um rolo para comer, cheio de palavras de lamento e juízo. Ezequiel o mastigou e o engoliu. Surpreendentemente, o sabor era doce como mel. Aquele gesto significava que a mensagem de Deus se tornaria parte dele. Ezequiel não falaria por si mesmo, mas seria um instrumento da vontade divina. A visão desapareceu.
Mas a missão de Ezequiel estava apenas começando. Após a grandiosa visão da glória de Deus, Ezequiel entendeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele havia sido chamado não apenas para falar ao povo, mas para ser um sinal vivo da mensagem de Deus. E, para isso, Deus usaria métodos inesperados, difíceis e até dolorosos. O primeiro sinal foi o silêncio. Deus disse a Ezequiel que, a partir daquele momento, sua boca seria fechada. Ele não poderia falar nada por conta própria. Somente quando Deus lhe desse uma mensagem, seus lábios se abririam. Era como se sua própria voz estivesse sob o controle direto do Altíssimo. Isso era uma advertência ao povo. Eles haviam ignorado os profetas anteriores, haviam desprezado os avisos. Agora, Deus não falaria mais com eles livremente. O silêncio de Ezequiel seria um reflexo do silêncio de Deus diante da rebeldia de Israel. Mas o silêncio não era o único sinal. Deus pediu que Ezequiel realizasse ações simbólicas para demonstrar o que estava para acontecer com Jerusalém. A primeira ordem foi construir um modelo em miniatura da cidade de Jerusalém. Ele deveria desenhá-la sobre um tijolo de barro e colocar rampas, torres de cerco e exércitos ao redor, como se estivesse reproduzindo um cerco militar. Então, deveria se deitar ao lado dela, como se estivesse carregando o peso dos pecados do povo. Ezequiel passou 390 dias deitado, sobre um lado e 40 dias sobre o outro. Cada dia representava um ano da iniquidade de Israel e Judá. Durante esse período, ele só podia comer uma porção mínima de comida e beber um pouco de água, simbolizando a fome terrível que assolaria Jerusalém durante o cerco. O povo observava. Talvez risse, talvez o chamasse de louco. Mas algo dentro deles começava a se inquietar. Era impossível ignorar o que ele fazia. Depois, veio outro sinal ainda mais chocante. Deus ordenou que Ezequiel raspasse completamente sua cabeça e sua barba, um gesto extremo naquela cultura. Então, deveria dividir o cabelo em 3 partes. Uma parte seria queimada com fogo. 2, outra seria cortada com a espada. 3, a última seria espalhada ao vento. A explicação era exatamente isso que aconteceria com o povo de Jerusalém. Uma parte deles morreria pelo fogo do cerco. Outra cairia sob a espada dos inimigos. E os poucos restantes seriam espalhados entre as nações, levados ao exílio. O julgamento estava selado. Mas os sinais não terminavam aí. Deus pediu a Ezequiel que fizesse uma encenação pública, caminhando pelo meio do povo carregando sua bagagem como se estivesse fugindo da cidade. Ele deveria cavar um buraco na parede e sair por ele ao entardecer, cobrindo o rosto para não ver o caminho. Mais uma vez, o povo observava. O que esse homem estava fazendo? A resposta vinha da boca de Deus. Assim será com os habitantes de Jerusalém. Fugirão, mas não escaparão. A cada sinal, a tensão aumentava. O silêncio de Ezequiel, seus gestos, suas ações, tudo era um alerta. Mas será que alguém realmente escutaria? O povo, acostumado a falsos profetas que diziam que tudo ficaria bem, se recusava a acreditar. Eles achavam que Deus nunca permitiria a destruição total de Jerusalém. Mas os pecados da nação haviam ultrapassado todos os limites. E então, veio a palavra mais dura.
Eu mesmo estou contra ti, Jerusalém. A cidade que for escolhida por Deus, onde seu templo for erguido, agora estava sob julgamento divino. A paciência de Deus havia se esgotado. Ezequiel continuava mudo, realizando cada um desses sinais sem poder argumentar ou explicar com suas próprias palavras. Ele apenas obedecia. Mas então, algo terrível aconteceu. Algo que testaria a fé de Ezequiel como nada antes. O julgamento divino e a punição de Jerusalém. A tensão entre Ezequiel e o povo continuava aumentando. Cada sinal profético que ele realizava era mais chocante que o anterior. Mas agora, Deus lhe revelaria a verdadeira extensão do pecado de Jerusalém e o destino inevitável da cidade. A visão do templo corrompido. Ezequiel foi tomado por uma visão extraordinária. No espírito, ele foi transportado a Jerusalém e levado até o próprio templo do Senhor. O lugar que deveria ser sagrado, onde a glória de Deus habitava, agora estava profundamente corrompido. Ele viu dentro do templo ídolos abomináveis, estátuas erguidas diante do próprio altar. Líderes de Israel adoravam secretamente outros deuses, crendo que o Senhor não os via. Mulheres choravam por Tamuz, uma divindade pagã, e homens voltavam-se ao sol em rituais proibidos. A voz de Deus soou em meio à visão. Filho do homem, viste as grandes abominações que cometem aqui, pois ainda verás coisas piores. A glória de Deus abandonando o templo. A presença de Deus, que enchia o Santo dos Santos, começou a se mover. Ezequiel assistiu, impotente, enquanto a glória do Senhor deixava o templo. Os querubins ergueram-se. A glória divina subiu e foi pairando sobre a entrada do templo. Então, avançou até os muros da cidade. Por fim, se afastou completamente. Deus havia abandonado o lugar que um dia escolhera. Jerusalém, outrora protegida pelo Senhor, agora estava sozinha e vulnerável. Ezequiel compreendeu o que isso significava. A cidade estava condenada. O julgamento começa. Deus revelou ao profeta a terrível punição que viria. O cerco e a fome. O exército babilônico cercaria a cidade, cortando suprimentos. O desespero tomaria conta do povo, levando-os a atos impensáveis para sobreviver. A espada e a destruição. As tropas de Nabucodonosor invadiriam Jerusalém, matando sem piedade. O sangue correria pelas ruas. O incêndio e a ruína. O templo seria destruído, as casas queimadas, e tudo o que um dia foi glorioso seria reduzido a cinzas. Ezequiel viu tudo isso antes que acontecesse. Mas como avisar um povo que se recusava a ouvir? O falso otimismo do povo. Mesmo diante dos sinais, os líderes de Jerusalém zombavam. Eles acreditavam que Deus nunca permitiria tamanha destruição. Afinal, o Senhor havia prometido a Davi que seu trono duraria para sempre. Mas Deus respondeu: Vós confiais em vossa cidade, mas ela será destruída. Não pouparei e não terei compaixão. Como clamastes a outros deuses, que eles vos salvem agora. A certeza da destruição começava a assombrar os corações. O terror se aproximava. O sofrimento pessoal de Ezequiel. E então, Deus fez algo que colocou a fé de Ezequiel à prova. O Senhor lhe disse que sua própria esposa, o deleite de seus olhos, morreria subitamente. E ele não poderia chorar, nem lamentar, nem fazer o luto tradicional. Quando isso aconteceu, o povo ficou confuso. Por que ele não chorava? Ezequiel respondeu: Assim como eu não pude lamentar por minha esposa,
Vós não podereis lamentar por Jerusalém. Ela será destruída, e nem mesmo tereis tempo para pranteá-la. A cidade que amavam, como o marido ama sua esposa, seria levada sem aviso. O silêncio tomou conta do povo. Eles começavam a entender que não havia mais como fugir da justiça de Deus. E então, a profecia se cumpriu. Os babilônios chegaram. O vale de ossos secos, a esperança no meio da devastação. O juízo havia caído sobre Jerusalém. Tudo o que Ezequiel havia profetizado se cumpriu. O templo estava em ruínas, a cidade destruída, o povo exilado na Babilônia. A esperança parecia perdida. Mas então, Deus trouxe a Ezequiel uma das visões mais impactantes de toda a Bíblia. Uma visão de restauração, de um novo futuro, de um renascimento impossível. A visão do vale de ossos secos. Ezequiel foi levado, no espírito, a um vale cheio de ossos humanos. Milhares de ossos espalhados pelo chão, ressequidos, sem vida, esquecidos. Ele andava entre eles, sentindo o peso da morte. Aqueles ossos representavam Israel, um povo destroçado, sem esperança, sem futuro. Então, Deus perguntou: Filho do homem, poderão estes ossos reviver? Ezequiel, surpreso, respondeu: Senhor Deus, tu o sabes. Era impossível para um homem trazer vida a ossos secos. Mas para Deus, nada é impossível. O sopro de Deus traz vida. Deus ordenou a Ezequiel que profetizasse sobre os ossos. E assim ele fez. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. De repente, um ruído começou a ecoar pelo vale. Os ossos começaram a se mover, a se encaixar uns nos outros. Tendões, carne, pele. De ossos espalhados, agora havia corpos completos. Mas ainda estavam sem vida. Então, Deus ordenou: profetiza ao Espírito. Chama os quatro ventos e ordena: vinde, ó Espírito, e soprai sobre estes mortos para que vivam. E Ezequiel profetizou. Um vento poderoso percorreu o vale, e os corpos ganharam vida. Se levantaram uma multidão, um exército poderoso. Deus então o explicou: estes ossos são toda a casa de Israel. Dizem que estão secos, sem esperança, cortados. Mas eu abrirei os sepulcros, os farei sair e os trarei de volta à sua terra. Era uma promessa de restauração, de um novo começo. A esperança renasce. A mensagem era clara: Deus não havia terminado com Israel. Sim, a destruição veio. Sim, o povo foi espalhado. Mas haveria um retorno. Haveria uma nova vida. Um novo começo. Ezequiel, que até então anunciava juízo, agora começava a proclamar a redenção. Deus estava mostrando que seu poder ia além do julgamento. Ele é um Deus de justiça, mas também de misericórdia. A promessa da nova aliança. Essa visão se conectava a algo ainda maior. Deus revelou que faria uma nova aliança com seu povo. Não seria mais uma aliança escrita em tábuas de pedra, mas no coração dos homens. E ele prometeu: porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos. Era uma promessa de um futuro em que Deus estaria mais próximo de seu povo do que nunca. A reação do povo. Os exilados que ouviam Ezequiel começavam a sentir algo diferente. Antes, era só desespero. Agora, havia esperança. Se Deus podia trazer ossos secos de volta à vida,
ele poderia restaurar Israel. A transição para a profecia de Gog e Magog. Mas a história ainda não havia terminado. Após mostrar a restauração, Deus revelou a Ezequiel eventos futuros ainda mais misteriosos. Haveria um dia em que nações se levantariam contra Israel. Um grande exército viria do norte para destruir o povo de Deus. O que aconteceria então? Ezequiel viu tudo. E o que estava por vir mudaria a história da humanidade para sempre. Gog e Magog, a grande batalha do fim dos tempos. A visão dos ossos secos trouxe esperança. Deus restauraria Israel, daria uma nova vida ao seu povo e faria uma nova aliança. Mas a revelação não terminava ali. Deus agora mostraria a Ezequiel eventos que aconteceriam no futuro distante. Uma profecia misteriosa, que muitos estudiosos acreditam estar ligada ao fim dos tempos. A ameaça de Gog e Magog. Ezequiel ouviu a voz do Senhor dizer: Filho do homem, volta o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele. Essa profecia falava sobre um grande líder, chamado Gog, que surgiria do norte. Ele reuniria um exército imenso de várias nações para marchar contra Israel. Esse exército seria tão numeroso que pareceria uma nuvem cobrindo a terra. Gog e seus aliados marchariam contra o povo de Deus, cheios de arrogância, pensando que poderiam destruí-los de uma vez por todas. Mas o Senhor tinha um plano: o juízo divino sobre Gog. Assim como Deus trouxe o seu povo de volta à terra, ele também defenderia Israel contra seus inimigos. O Senhor declarou: Naquele dia, a minha fúria subirá ao meu rosto. Haverá um grande terremoto em Israel. As montanhas tremerão, os muros cairão. Então, o próprio Deus entraria em ação. Ele confundiria os exércitos inimigos. Homens lutariam uns contra os outros. O pânico se espalharia. Chuva torrencial, saraiva, fogo e enxofre cairiam do céu. E Gog, o grande líder que pensava que poderia vencer Israel, seria derrotado pelo poder de Deus. Um evento profético e enigmático. Essa profecia tem sido interpretada de muitas formas ao longo dos séculos. Alguns acreditam que se trata de uma guerra que já aconteceu no passado. Outros veem esse evento como algo que ainda está para acontecer, uma grande batalha nos últimos dias antes da vinda do Messias. Seja como for, a mensagem de Deus era clara. Nenhum inimigo pode prevalecer contra o Senhor. O triunfo final de Deus. Após essa grande batalha, Deus prometeu: derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel. Esse era o começo de uma nova era. O povo de Deus nunca mais seria afastado da sua terra, e a promessa de redenção se cumpriria plenamente. A conclusão da missão de Ezequiel. Ezequiel recebeu visões que iam do juízo à restauração. Ele viu a destruição do templo, a dor do exílio, mas também a promessa de um futuro glorioso para Israel. Ele viu a nova aliança, o Espírito de Deus habitando entre os homens. E ele viu o triunfo final do Senhor sobre os inimigos. A mensagem de Ezequiel não era apenas para seu tempo. Ela ecoa até os dias de hoje. Porque Deus continua sendo o mesmo. Ele é justo e santo, mas também é misericordioso e fiel à sua aliança. A história de Ezequiel nos lembra de uma verdade poderosa.
Mesmo no meio do vale de ossos secos, Deus pode trazer vida. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está no controle. E um dia, tudo será restaurado para sempre.